Tu sabe quem foi o jogador mais velho a marcar gol em Copa do Mundo? Ou qual é a final mais repetida na história da competição? Nesse vídeo nós vamos conhecer 10 curiosidades sobre as Copas do Mundo. Sejam bem-vindos ao Bino Futebol Clube. O gol mais rápido das Copas do Mundo foi marcado aos 11 segundos da disputa do terceiro lugar da edição de 2002 na Coreia do Sul e Japão, e o gol foi marcado por Hakan Şükür na vitória da Turquia por 3-2 diante da anfitriã Coreia do Sul. Considerado uma das estrelas daquela Turquia, o atacante marcou apenas um gol naquela edição da Copa do Mundo, o suficiente para deixar seu nome na história. Ele bateu o antigo recorde de 16 segundos do tchecoslovaco Václav Mazek, que já durava 40 anos. Na Copa do Mundo de 1982, a Hungria venceu El Salvador pelo inacreditável placar de 10-1, até hoje a maior goleada da história das Copas do Mundo. O primeiro tempo terminou apenas 3-0, ficando 8 gols para a segunda etapa. Quando o jogo estava 5-0, Ramírez marcou o único gol de El Salvador em Copas do Mundo, mas depois aconteceram mais 5 gols da Hungria, 3 deles marcados por László Kiss, jogador que saiu do banco de reservas no segundo tempo. Apenas 5 países possuem a honraria de terem sediado uma Copa do Mundo em mais de uma oportunidade. O primeiro a sediar novamente uma edição foi o México em 1986. E aqui uma curiosidade, esta edição era para ser disputada na Colômbia, mas o país sul-americano anunciou sua desistência em 1983. O México então venceu uma disputa com os Estados Unidos e Canadá pela sede, e um ponto a seu favor foi justamente já ter sido sede, em 1970. O segundo país a sediar novamente uma Copa foi a Itália em 1990, e que já havia sido sede da segunda edição em 1934. Em 1998 seria a vez da França voltar a ser sede, já havia sediado em 1938. A Alemanha, sede de 1974, voltou a ter uma Copa em seu território em 2006. E por fim, o Brasil, que sediou a Copa do Mundo de 1950, voltou a ser sede em 2014. A Copa do Mundo já teve 5 edições decididas na prorrogação, mas apenas 2 foram decididas nos pênaltis até hoje, e a Itália esteve nas 2 decisões, perdeu uma e foi campeã na outra. Em 1994, na Copa dos Estados Unidos, aconteceu a primeira decisão de título nos pênaltis na história da competição, e coube a Brasil e Itália decidirem na marca da cal o título mais importante do futebol mundial. Márcio Santos errou um pênalti para o Brasil, mas do lado italiano, Baresi, Massaro e Roberto Baggio acabaram desperdiçando suas cobranças, e no final, com um 3-2, a seleção brasileira foi tetracampeã mundial. Em 2006, na Alemanha, a Itália voltaria a decidir uma Copa do Mundo nos pênaltis. A adversária foi a França e desta vez a Azurra sairia campeã. Nas penalidades, os italianos não desperdiçaram nenhuma cobrança e contaram com o chute do francês Trezeguet no travessão. No final, com o 5-3, os italianos conquistaram seu tetracampeonato mundial. A partida com mais gols na história das Copas do Mundo aconteceu em 1954 na Suíça, e coube aos donos da casa participarem desse recorde. Em partida pelas quartas de final daquela edição, Suíça e Áustria fizeram um jogo de 12 gols. Com 19 minutos, os suíços já venciam por 3-0, mas o primeiro tempo terminou 5-4 para a Áustria. No segundo tempo, mais 3 gols e o placar ficava em 7-5 para a seleção austríaca. A partida teve 2 hat-tricks, um do suíço Sepp Rued e outro do austríaco Theodor Wagner. A final mais repetida na história das Copas é a Alemanha e a Argentina. A primeira aconteceu em 1986 no México e os hermanos foram campeões com um show de Maradona. Na final venceram os alemães por 3-2. As duas seleções já se enfrentariam novamente em uma final na Copa do Mundo seguinte, em 1990 na Itália. E desta vez os alemães foram campeões vencendo por 1-0 com o gol de Andreas Brehme, batendo um pênalti reclamado até hoje pelos argentinos. O confronto voltaria a se repetir no Brasil em 2014 e novamente os alemães seriam campeões com uma vitória por 1-0, desta vez na prorrogação com o gol de Mário Götze, que havia entrado no final do segundo tempo regulamentar. O camaronês Roger Milá é o jogador mais velho a marcar um gol em Copa do Mundo. Esse recorde foi estabelecido na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, quando Milá, então com 42 anos e 39 dias, marcou o único gol de Camarões na derrota para a Rússia por 6-1. Na verdade, em 94, Milá apenas aumentou seu próprio recorde, que ele já havia estabelecido na Copa de 1990, ao marcar com 38 anos e 34 dias os 2 gols contra a Colômbia. A Alemanha é recordista de participações em finais de Copa do Mundo. No total, os alemães decidiram a competição em 8 edições, estando hoje com 50% de aproveitamento. A Alemanha venceu as Copas de 1954 na Suíça, 74 na Alemanha, 90 na Itália e 2014 no Brasil, mas perdeu as Copas de 1966 na Inglaterra, 82 na Espanha, 86 no México e 2002 na Coreia do Sul e Japão. Como já falamos anteriormente, a Argentina é a seleção que os alemães mais enfrentaram em finais, foram 3 edições no total.
O jogador mais novo a ganhar uma Copa do Mundo é o brasileiro Pelé. Em 1958, ele foi campeão da Copa do Mundo da Suécia aos 17 anos e 8 meses, marcando inclusive 2 gols na grande final diante dos anfitriões do torneio. Como curiosidade, o segundo jogador mais jovem foi Ronaldo Fenômeno, e ele perde para Pelé por apenas um mês, pois foi campeão em 1994 com 17 anos e 9 meses. Mas ao contrário do rei, Ronaldinho não participou de nenhum jogo da campanha vitoriosa. Apenas 3 futebolistas conseguiram a façanha de vencer a Copa do Mundo tanto como jogador como treinador. O primeiro foi o brasileiro Mário Jorge Lobo Zagallo, que foi bicampeão em 1958 e 62 como jogador, e depois em 1970 foi campeão da Copa do Mundo como técnico do Brasil. O segundo foi o alemão Franz Beckenbauer, que em 1974 foi campeão como jogador e 16 anos depois, em 1990, foi campeão do mundo como técnico da Alemanha. E por fim temos o francês Didier Deschamps, que foi campeão mundial como jogador em 1998 e na última Copa em 2018 foi campeão como técnico da seleção francesa. Tanto Beckenbauer quanto Deschamps também foram os capitães de suas respectivas seleções quando ganharam a Copa do Mundo como jogador. Terminamos aqui mais um vídeo, espero que todos tenham gostado e peço que aqueles que gostaram do vídeo nos deem uma simples ajuda dando um like no vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.